A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para levar a palavra do Senhor até você, através do nosso canal Café com Bíblia Mulheres que Oram. E hoje eu quero trazer uma reflexão ao seu coração que vem falar sobre o compromisso com Deus. Compromisso com Deus. E eu quero começar essa reflexão fazendo a seguinte pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Você pode estar durante todo esse vídeo refletindo sobre essa pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? E eu quero através desta reflexão, trazer 3 atitudes que vai te ajudar a desenvolver um relacionamento com Deus mais sadio, mais sólido e de uma maneira prática e objetiva. Então são 3 atitudes que eu vou trazer nessa reflexão para você de forma rápida, prática e objetiva. Claro que existem muito mais, mas eu quero trazer apenas essas 3 relacionadas a atitudes que devemos ter para termos esse relacionamento saudável com Cristo. A primeira delas anote aí, para você depois estar meditando, a primeira atitude para se ter um relacionamento saudável com Deus é o comprometimento com Deus e com a sua palavra. Anote aí, comprometimento com Deus e com a sua palavra. O cristão, todo cristão, ele deve ter um comprometimento acima de tudo com Deus e com a sua palavra. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós assumimos esse compromisso com Deus e com a sua palavra. Nós não vivemos dissolutamente, nós não vivemos jogado ao léu, sem um dono, sem alguém que rege a nossa vida. Não, nós temos alguém que rege a nossa vida. Existem regras acerca, dentro da palavra de Deus, acerca da nossa conduta com Cristo, da nossa caminhada cristã. Então nós não vivemos por viver, nós não aceitamos Jesus por aceitar, nós não estamos na caminhada com Cristo por estar, não. Existe um objetivo, existe um propósito. Então, para que eu tenha um relacionamento saudável com Cristo, eu preciso ter comprometimento com Deus e também com a sua palavra. Então a gente, nos últimos dias é comum nós vermos pessoas, cristãos, querendo fazer muitas coisas em nome de Jesus. Fazem muitas coisas em nome de Jesus, falam muitas coisas em nome de Jesus, mas não tem comprometimento com a palavra de Deus. Porque falar é muito fácil. Subir em um palanque, em um púlpito, e seja lá onde for, falar é muito fácil. Estuda e vai falar. Agora, compromisso, aí é que está o ponto principal. Não querem compromisso com a palavra de Deus. Pregam, mas não vivem. Falam, chamam até a atenção, mas não vivem. Não tem comprometimento com Deus e nem com a sua palavra. Apesar de falarem muito bem, se expressarem muito bem, mas no fundo, falta algo. O comprometimento. E nessa oportunidade, o Senhor nos trouxe para trazer essa palavra para você, sobre compromisso com Deus. Então, muitas pessoas estão vivendo de oba-oba. Muitas pessoas estão vivendo dissolutamente, de discursos vazios, de pregações entediantes, né, que falam da boca para fora, falam daquilo que não vivem. E aí nós vamos ver a palavra do Senhor se cumprindo nos nossos dias. Então,
em Salmos 119, versículo 97, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmos 119, versículo 97 diz, o salmista, ele declarando, ele expressando, né, de uma forma bem contundente acerca do amor dele pela palavra do Senhor. Ele diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como o salmista declara de forma contundente acerca do amor dele, o respeito dele pela palavra de Deus. Esse amor é expressado através da dedicação diária, contínua, na palavra de Deus. Ele demonstra aqui, ele declara: como eu amo a tua lei. Eu medito nela o dia inteiro. Ele tinha prazer de meditar na palavra do Senhor, de passar o dia lendo a palavra do Senhor, meditando acerca do amor de Deus, da sua lei. Que coisa maravilhosa o salmista expressa nesse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. E através desta palavra, dessa reflexão, nesse momento eu quero trazer para você a importância de nós termos o compromisso na lei do Senhor e meditar nela o dia inteiro, a vida inteira, a todo instante, a todo momento. Então quer dizer que eu vou ter que andar com a Bíblia no trabalho, no carro? Não, a palavra do Senhor, ela pode estar gravada no teu coração, na tua mente. Aonde você andar, você vai estar meditando, você vai estar refletindo, você vai estar orando, você vai estar concentrado, focado nas coisas de Deus, compromissado com Deus e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver que esse comprometimento de meditar na lei do Senhor, ele vai produzir frutos de um crescimento espiritual na tua vida emocional, na tua vida física, em todas as áreas da tua vida. Quando tu se compromete com Deus e com a palavra de Deus, vai gerar frutos para a tua vida, não só espiritual, mas emocional, física, em todas as áreas da tua vida. Você vai ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, quando você tem esse compromisso. E a gente vai ver em Lucas capítulo 4, versículo 4, quando Jesus ele foi tentado ali no deserto. O diabo tentou Jesus quando ele estava ali no deserto. E a palavra do Senhor diz no capítulo 4, versículo 4 do Evangelho de Lucas, que Jesus ele resistiu firmemente, dizendo: está escrito. Então Jesus ele conhecia da palavra. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que o diabo ele conhece que estremece, mas não obedece. E tem muitos cristãos assim, que conhece, sabe da verdade, mas não quer obedecer, não quer compromisso com Deus, nem com a palavra de Deus. E nós vamos ver mais na frente que vai muito além. Não é só compromisso com Deus, não é só com a palavra de Deus, vai muito além disso. Então, ali no deserto, Jesus também foi tentado. Mas eu tenho tanta dificuldade, eu sofro tantas tentações, eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades, é difícil para mim assumir um compromisso, eu até que tento. Mas Jesus foi tentado no deserto. Quem é você e quem sou eu para não ser tentado? Para não sofrer aflições da vida? Quem somos nós? Então Jesus resistiu firmemente no deserto. E ele disse: olha, diabo, está escrito. E ele dizia lá o versículo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então tudo ele falava sobre a palavra. Ele resistia na palavra. Ele amava a palavra. Ele é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos absorver essa palavra nesse momento. Então, eu quero dizer para você nessa oportunidade que o compromisso com Deus, ele está ligado à palavra de Deus. Nós temos compromisso com Deus, ao mesmo tempo nós temos compromisso com a palavra, com a sua palavra, com as sagradas escrituras. Então, para que o seu relacionamento com Deus desenvolva,
precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Então, eu quero ter um relacionamento saudável com Deus. Eu tenho que estar alinhado na palavra de Deus. Falhas todo mundo tem. Deslizes todo mundo tem. Mas nós precisamos mostrar para Deus, para Cristo, que nós queremos, estamos nos esforçando para termos um compromisso e andarmos alinhados com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda atitude para que você tenha um bom relacionamento com Deus anote aí, comprometimento com a obra de Deus. Então, para que eu tenha um bom relacionamento com Deus, um relacionamento saudável com Deus, eu preciso ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Segundo, eu preciso ter o comprometimento com a obra de Deus. Viu só? Então vai muito além. Você precisa ter compromisso com a obra de Deus. O que a gente mais vê são cristãos sem compromisso nas igrejas. Nos últimos dias é o que mais a gente vê. Cristãos sem compromisso com a obra de Deus. Virou algo comum. É mesmo que você olha para o meio parlamentar, os parlamentares envolvidos em processos de lava-jato, em tantos outras operações. A gente olha para esse povo, tá todo mundo envolvido em coisa suja, em coisa que não deve. Virou algo comum. E a gente olha para o meio cristão, que mais a gente vê pessoas, cristãos descompromissados com a obra de Deus. Olham a necessidade, veem a necessidade, mas é como se não estivessem vendo. Mas querem bênção, querem oração do pastor, querem receber a cura, querem que Deus esteja abençoando a sua família, seus filhos, enfim, todas as áreas da sua vida, mas não querem compromisso com a obra de Deus. É a realidade. É o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Apesar de que o medo tenha assolado o mundo, mas infelizmente existem muitos que ainda estão nessa situação, deixando a desejar, perderam o temor de Deus em relação à obra de Deus, em relação à palavra de Deus, em relação a tudo relacionado a Deus. Então, o que a gente vê, Jeremias capítulo 48, versículo 10. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Jeremias 48, versículo 10. Quero ler esse versículo com vocês, para que o Senhor venha falar o seu coração. Se você não puder ler, mas anote e leia, medite depois. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 48, versículo 10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Na minha tradução é diferente, né? Então, diz assim: maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito, a palavra do Senhor chama de maldito. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Então, isso foi dito para o profeta Jeremias. Deus falou para o profeta Jeremias há muito tempo atrás que toda aquela pessoa que fizesse a obra relaxadamente era maldito. Ou seja, a pessoa não tivesse compromisso, era uma pessoa amaldiçoada. A palavra do Senhor chama de maldito. Então, quantos cristãos a gente percebe que trocam as suas responsabilidades da obra de Deus por qualquer coisa? Trocam o seu compromisso com a obra de Deus por qualquer coisa. Estão debaixo do radar de Deus. Disso eu tenho certeza.
todas essas pessoas, todos nós estamos debaixo do radar de Deus. Deus está vendo e contemplando tudo. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo falando certa vez, importa que eu sofra, não a obra de Deus. Mas o que a gente vê hoje é ao contrário. A obra do Senhor sofrendo e muitos trocando a sua responsabilidade por qualquer coisa. Mas nesta oportunidade o Senhor traz para nós essa reflexão, para que nós venhamos ter esse compromisso com a obra de Deus. Então, compromisso com Deus exige compromisso com a sua obra. Então, eu quero dizer para você nessa oportunidade, se você assumiu algo com o reino de Deus, na obra de Deus, se você assumiu algo, siga em frente, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Se Deus te entregou algo nas tuas mãos para fazer, faça, dê o seu melhor. Não seja, como a palavra do Senhor diz, maldito, por estar fazendo de forma negligente, por estar trocando a sua responsabilidade, aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, por qualquer coisa. Se Deus entregou nas suas mãos, faça com responsabilidade, com amor, com dedicação. Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor vem dizer, em Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62, nós não podemos olhar para trás. Você anote esse versículo e leia depois. Você não pode olhar para trás na hora do seu chamado. O Senhor te chamou, não olhe mais para trás. Eu vou lá com a minha família, eu vou lá, que foi o que aconteceu nesses versículos 61 e 62. O Senhor Jesus chamando, não, eu vou lá com a minha família, eu vou avisar minha família. O Senhor chamou, vai, faz, que Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se já colocou a mão no arado, a mão na obra, não olhe para trás. Siga em frente, porque o Senhor está contigo, para a glória do nome do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, se você colocou a mão no arado, ou seja, na obra de Deus, não vá ficar preocupado com quem ficou para trás, não. Não vá ficar olhando para trás, olhe para frente, porque o Senhor é quem vai te capacitar, te ajudar, te instruir, te orientar, em nome do Senhor Jesus. Tenha foco na obra de Deus, dedique-se. Não pode simplesmente deixar de arar e fazer de qualquer jeito. Um agricultor, ele vai plantar ali as suas sementes, ele não deixa lá de qualquer jeito e vai embora esperando que ela vá dar fruto, não. Ele vai cuidar, ele vai jogar água, ele vai colocar veneno quando for necessário para expulsar as pragas. Ele vai cuidar até a sua plantação crescer e ele colher os frutos. Então não é só simplesmente ali arar, jogar semente e ir embora, não. Tem que cuidar, tem que ter responsabilidade, compromisso com a obra de Deus. São vidas que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. São pessoas que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Então, não abandone o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 2 e o versículo 2. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Judá aqui estava passando por um momento de provação por causa do seu pecado. Então, isso preocupou Abacuque. Isso levou Abacuque a se preocupar, a ficar aflito com aquela situação, porque o Senhor falou que iria destruir. Então, o que acontece? Abacuque se preocupou porque estava havendo um declínio espiritual no meio do povo de Judá.
Então, ele começou a clamar por aquela nação. E ele começou a fazer algumas queixas ao Senhor. A gente vai ver no capítulo 1 a primeira queixa dele. E ele vai seguindo, fazendo algumas queixas diante do Senhor, orando ao Senhor. Ele estava preocupado com o declínio espiritual de Judá. Então Deus, ele respondeu para ele de uma forma simples. E ele disse, olha, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia, para que todos pudessem ler facilmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos precisavam ver a dedicação dele, o foco, a missão que foi confiada para Abacuque. O Senhor disse, olha, escreve. Escreve para que fique registrado e todos possam ver. Todos precisam ver o teu compromisso com Deus, a tua dedicação na obra de Deus, o teu compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa ser nítido na tua vida, no teu caminhar, em toda a tua trajetória com Cristo. Louvado seja Deus. O terceira e última atitude para termos um relacionamento saudável com Deus é o comprometimento com a igreja de Deus. E isso tem sido algo que também nós temos percebido nos últimos tempos, que não há mais esse compromisso com a igreja de Deus. Eu até escrevi aqui uma fala de uma missionária chamada M. Wilson Carmichael, uma missionária indiana. Ela nasceu na Irlanda e ela disse a seguinte frase, se você quiser anotar, é muito interessante. Dai-me o tipo de amor que segue à frente de todos. A fé que não desanima à vista de nada. A esperança que não morre, mesmo sofrendo decepções. O fervor que arde como fogo, que nunca fique estagnado como um torrão no chão. Torna-me o teu combustível, chama divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente vê aqui? Compromisso é uma obrigação. Tá sofrendo? Mas eu tô assumindo meu compromisso. Tá doendo? Mas eu tô assumindo meu compromisso. Tá pegando fogo? Mas eu estou assumindo o meu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus e com a igreja. É muito fácil a gente falar de quem está na frente, mas viver o que eles estão vivendo, não querem. Quem está aqui na retaguarda, é muito fácil falar, mas estar no lugar da liderança não é fácil. Então, compromisso é uma obrigação. Nós precisamos viver a nossa história e não a dos outros. Eu me lembro do missionário tal, da missionária tal, do fulano. Viva a sua história. Assuma o seu compromisso que Deus entregou nas suas mãos. A responsabilidade que o Senhor entregou nas suas mãos. É isso que você precisa assumir. Então, nesse momento, o Senhor traz essa reflexão para nossas vidas. Em Salmos de número 84, para encerrar, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmos 84, versículo 10. Vamos ver o que diz. Nós vamos já encerrar. Salmos 84 e o versículo 10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Mas o que hoje a gente vê é diferente. Pessoas não têm mais prazer de estar na casa de Deus. Pessoas não têm mais prazer de estar na presença do Senhor, na comunhão com os irmãos, na igreja, louvando, adorando, nem na Santa Ceia. Nós estamos vivendo os últimos tempos e o amor de muito tem se esfriado. Mas nesse momento o Senhor te chama e te diz que Ele tem compromisso contigo.
mas Ele quer ver da tua parte o teu compromisso com Ele, com a sua palavra, com a obra de Deus e com a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui o salmista diz que é melhor estar um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Então, a gente percebe que chega a ser assustador, né? O número de cristãos que acham que para ter uma vida espiritual saudável não é mais necessário estar na igreja ou ir à igreja. Muitas pessoas já colocaram isso no seu pensamento, inculcaram já na sua cabeça: não preciso estar no templo, não preciso estar na igreja, não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Muitos estão com esse pensamento. Mas é um terrível engano, é um terrível erro, é um pensamento maligno. Quando você pensa que não é mais necessário estar na igreja ou ir à igreja, é um pensamento demoníaco, diabólico, não provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o seu compromisso com Deus exige que você tenha compromisso com a igreja de Deus, porque ela é o corpo de Cristo. Ela é a noiva de Cristo e precisa estar em comunhão. Então, para eu ter um relacionamento bom com Deus, saudável, eu preciso ter também compromisso com a igreja. Além da obra, além da palavra e além de ter o compromisso com Deus. Então, Jesus, ele teve frequentemente no templo. A gente vê na palavra do Senhor que enquanto Jesus cumpria seu ministério na terra, Jesus frequentou o templo constantemente. E nós vamos ver que após a ascensão de Jesus, que os discípulos, os apóstolos, eles continuaram essa rotina de estar todos os dias no templo, adorando, e estavam também nas casas para ensinar acerca de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. O que diz a palavra do Senhor? 5:42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que coisa maravilhosa! Até os discípulos, eles estavam no templo. Eles estavam de casa em casa levando a palavra, proclamando que Jesus é o Cristo. Então, que nós venhamos reter esta palavra no nosso coração nesse momento. Eu amo estar na casa de Deus. É como que o Senhor me desse energia. Eu ir à casa de Deus é como se eu estivesse recebendo energia. É como se eu estivesse recebendo vitamina. Eu peguei esse vírus, o Covid, meu corpo ficou muito debilitado, muito fraca, e eu precisei tomar vitaminas para que eu pudesse recompor o que eu havia perdido, o vírus havia tirado. Então muitos cristãos estão assim espiritualmente. A frieza está sugando a sua vida. O desânimo está sugando você. Mas a palavra do Senhor, na igreja, fazendo a obra de Deus, compromisso com Deus, com a palavra, com a obra, com a igreja, vai te dar vitamina, vai te fortalecer, vai renovar o teu ânimo, vai te sustentar, vai te dar sustentabilidade para que tu possas prosseguir a caminhada até a vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estar na casa do Senhor é algo que eu amo, estar na casa do Senhor. Para mim é algo melhor que existe na face da terra, estar na casa do Senhor. Então, que nós possamos reter esta palavra no nosso coração e aprender acerca do compromisso com Deus. Que você receba em seu coração essas 3 atitudes para ter um relacionamento saudável com Deus. Primeiro, compromisso com Deus e com a sua palavra. Segundo,
compromisso com a obra de Deus e terceiro, compromisso com a igreja. Que Deus te abençoe, fortaleça a tua vida e que você deixe o Espírito Santo guiar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.